oração. Primeiro, dizer do quanto precisamos estar mais próximo a Deus através da oração. A oração para o crente é como o ar que respiramos. É como o pulmão para o corpo. Sem oração não há vitória. Através da oração, o que é impossível se torna possível. Através da oração, não só nos aproximamos de Deus, mas, sobretudo, dele temos uma visão mais clara e uma revelação maior. Nós temos aqui Ezequias, rei de Judá. O nome Ezequias significa Deus fortalece, que implica em dizer que Deus dá força. E na velha aliança os nomes eram muito significativos. Isaías, o seu nome significa salvação de Deus. Então nós temos um rei, que o seu nome significa Deus fortalece, Deus dá força, e um profeta, que o seu nome significa salvação de Deus. E uma situação terrível, caótica, constrangedora, lamentável e triste. Ezequias, um homem de Deus. Vamos transliterar para hoje. Um crente. E um crente fiel. Observe que no versículo 3, conversando com Deus, ele disse ao Senhor: peço-te de que andeis diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. Ele apresenta 3 razões porque não devia estar naquela situação. Ele tinha argumentos para conversar com Deus, para se apresentar a Deus. Porque é muito triste quando um crente vai aos joelhos para orar e ele não tem argumentos, porque a vida dele não condiz com a vontade de Deus. Diferente de Ezequias. Ezequias, irmãos, ele teve argumento. Ele pediu que Deus se lembrasse da pessoa dele, quem ele era, como ele vivia. Eu acho isso incrível. Lembra-te, eu andei diante de ti em verdade. Em verdade. Isso nos leva para a revelação do Novo Testamento, quando o Senhor disse: se o Filho do Homem vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Porque pela verdade conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira é uma coisa terrível. E ele disse: andei curso da vida. Andar significa curso da vida. O que Deus disse a Abraão: Abraão, eu sou o Senhor teu Deus. Anda, curso da vida. Anda na minha presença e ser perfeito. Obviamente, nós entendemos que perfeição no sentido relativo, não no sentido absoluto. Perfeição no sentido de não fazer o que o mundo faz. Porque no sentido absoluto, somente Deus é perfeito. Então Ezequias, ele disse: eu andei diante de ti, ou seja, na tua presença, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto, retidão. Meus amados irmãos, Isaías, que quer dizer salvação de Deus, ele é incumbido de uma missão totalmente diferente daquela pela qual ele foi chamado como profeta, que era anunciar a salvação de Deus, o livramento de Deus para o seu povo. 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, ele já estava anunciando, desde o seu nascedouro numa manjedoura. Mas agora Deus o incumbe de uma missão totalmente diferente, contrária àquela pela qual ele foi chamado. E ao rei de Judá para profetizar juízo. Pense o que é você ir fazer ou ir à casa de um irmão que está acamado, que está doente, e olhar para eles: olha, coloque em ordem a tua casa, você vai morrer. Você não vai viver. Isso é crucial, irmão. Mas esta foi a missão que Deus lhe deu. E ele foi fiel naquilo pelo qual o Senhor chamou. Mas, queridos, quando Ezequias ouviu a sentença de morte, que é uma das coisas terríveis e tristes, lamentáveis e assustadoras, é ouvir a sentença de morte. Ele não baixou a guarda. Na nossa linguagem, ele não entregou os pontos. Pelo contrário, na hora que a profecia foi entregue, ele rejeitou, ele não aceitou. Por quê? Porque ele sabia quem era Deus. Ele conhecia Deus de perto, ele tinha intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus não aceita
derrota. Quem tem intimidade com Deus, por mais que seja difícil a situação, mas ele sabe que nem tudo está perdido. Quem tem intimidade com Deus, tem ousadia. Glória a Deus. Quem tem intimidade com Deus não se assombra, não anda assustado. Aleluia. Mas só tem intimidade com Deus quem ora, quem consagra a vida, quem jejuma. Este é o problema. Não há coisa mais triste do que um crente não conseguir, no mínimo, 1 hora de joelhos para conversar com Deus. E sabe qual é o problema? Não é nos joelhos. Não é nos joelhos. O problema é porque ele não tem assunto para conversar com Deus. E a falta de assunto é a ausência de amor no coração. Pastor, não entendi. Explico já. Deixa eu só repetir. O que foi que eu disse mesmo? A falta de assunto é a ausência de amor. A falta de assunto é a ausência de amor. Você já viu um casal de namorados? Aliás, você já passou por isso, né, irmão? Quando você namorava. Falta assunto para 2 pessoas, 2 namorados? Falta não, irmão. Falta não. A hora chega, o pai olha para a filha, minha filha, é hora de dormir. Em outras palavras, bora desse cabo embora, rapaz. Isso é hora de estar namorando. Mas ele fica ali como carrapato. Não quer sair de jeito nenhum. E é um assunto que mais nunca termina. Glória a Deus. E quando ele sai, ela ainda vai atrás, vai na porta. E quando chega na porta, demora mais tantos minutos. Se o pai não... Glória a Deus. Lá no interior, na casa dos supersticiosos, as mulheres diziam, coloca uma vassoura de cabeça para baixo. Vai espantá-lo. Glória a Deus. É o amor. Então, se tem assunto demais, quem ama? Então, o crente que não tem assunto para falar com Deus é que falta amor. Amor na horizontal e amor na vertical. Amor na horizontal e amor na vertical. Isso tem que ser considerado. Amor na horizontal. Na vertical, é o seu amor para com Deus, é o seu relacionamento com Deus, e na vertical, é o seu relacionamento para com o seu próximo. E quem é o seu próximo? É aquela pessoa que lhe critica, é aquela pessoa que você não gostaria de tê-la no seu caminho, mas ela está lá, mesmo para criticar. Então ela é digna de misericórdia e do seu amor, e você precisa orar por estas pessoas. Aleluia. Se você não gosta de uma pessoa, porque ela lhe é nociva, você tem razões de sobra para dobrar o joelho e orar por esta pessoa, para pedir por ela misericórdia. Glória a Deus. Se você não consegue ficar tempo de oração, é muito simples. Pega um papel e uma caneta e anote todos os problemas que você está enfrentando. Depois anote todas as necessidades que você tem. Depois você anote todos os sonhos que você quer que seja realizado na sua vida. Coloque diante de você, cole
e comece a orar, marcando uma por uma. E você vai ver que 1 hora é pouco tempo. Glória a Deus. E eu não entendo. Mas eu sei quantas pessoas não gostam de orar, não tem intimidade na oração. E a gente vê isso claramente aonde? Na igreja. Se você não consegue dobrar os joelhos da igreja, em casa que você não consegue mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Então este homem, ele era um rei de uma nação. Ele era rei do reino do sul. Mas ele era um homem de oração. E tem pessoas que não entendem o valor da oração. E só vai entender na hora que precisa. E o pior, que na hora que precisa, não sabe como fazê-la. Não sabe nem aonde Deus está. Mas aquele rei, a saber Ezequias, ele é duramente provado. Provado através da doença. Eu já vi uma dirigente de círculo de oração. Uma dirigente de círculo de oração. Quando a sua mãe morreu, parecia que ela não conhecia Jesus. Ela gritava, ela se agarrava no caixão, ela desmaiava. Era um desespero tão grande, e a mãe crente. O que estava acontecendo com aquela irmã? Todos a tinham em grande estima e grande conceito, e acreditavam naquela mulher. Mas ela perdeu a credibilidade da igreja, das irmãs, na hora que a mãe morreu. Ela não teve equilíbrio. Parecia que ela não tinha esperança. E Paulo fala sobre isso, escrevendo aos Tessalonicenses, que os que não têm esperança é diferente. Glória a Deus. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele fala não só sobre a esperança, mas ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Amados, quando Ezequias adoeceu, eu quero aqui fazer um cavalo de batalha. Quando Ezequias adoeceu, ou seja, quando lhe sobreveio um grande mal. O que acontece com você quando lhe sobrevém um grande mal? Porque o mal pode vir de muitas formas, de muitas maneiras. Não só através de uma doença, não só através de uma morte. Glória a Deus. Tem um companheiro, hoje ele já dorme no Senhor, pastor de um campo, e ele estava saindo
daquela cidade, da cidade que ele era o pastor, estava vindo a Maceió. E quando uma pista reta, enorme, onde ele vinha, não vinha em tanta velocidade, que ele não era uma pessoa de correr tanto. Ele andava moderadamente. Uma criança passou, correu na frente da pista. E quando ele se deu conta, a criança estava na frente do carro. E ele matou. Ou seja, atropelou e a criança morreu. E agora a família diz: vamos matar este pastor. Por aquilo ele não esperava. Sobreveio um grande mal. Porém, não foi um mal provocado por ele. Porque tem coisas ruins que sobrevêm ao crente como consequência dos seus erros. Lá em Juízes, capítulo 7, salvo engano, Juízes capítulo 7, me ajudem aqui, diz o seguinte: não é o 7 não, é o 6, obrigado. Porém, os filhos de Israel, capítulo 6, versículo 1, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos medianitas por 7 anos. Ou seja, eles passaram 7 anos de sofrimento, na miséria, passaram necessidades, sofreram, foram perseguidos, tiveram medo, empobreceram, perderam seus bens, tiveram que fugir das suas próprias casas. Mas por quê? Porque eles fizeram o que parecia mal diante dos olhos do... Eles não tinham força moral, nem força espiritual de se apresentar a Deus e dizer: Senhor, eu tenho andado na tua presença com retidão. Eles não tinham. O que eles estavam passando era uma consequência dos seus feitos. E por isso, irmãos, eles sofreram amargamente 7 anos. Tiveram que morar em cavernas, sair das suas casas. Foi triste. Mas Ezequias não. Sobreveio uma enfermidade mortal. Mas qual foi o pecado dele? Nenhum. E por que Deus permitiu? Para dar a ele um livramento de Senequeribe. E agora o profeta diz que ele vai morrer. E quando o profeta diz que ele vai morrer, a primeira atitude, guarde isto, a primeira atitude do rei foi a atitude de humilhação. Veja a atitude de humilhação no versículo 2. O que é que diz aí? Então, a primeira, versículo 2, parte A, virou-se para a humilhação. O que isto quer dizer, pastor? Quer dizer que ele encostou a cabeça na parede e disse: eu também sou pó, como esta parede.
E ao pó eu sei que vou tornar, mas não é o tempo. Todos nós sabemos que um dia morreremos. Glória a Deus. Uns primeiro, outros depois. Quem vai morrer primeiro? Bom, de preferência você, depois eu. Brincadeira tem hora, né, Viviane? Então, a primeira atitude dele foi de humilhação. Ou seja, Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Estou na disposição de Deus. Mas ele disse o quê? Não. Eu tenho projetos. Eu tenho projetos. Não. Eu tenho sonhos. Não. Eu tenho realizações. Eu tenho uma grande obra para fazer. Aleluia. Meus amados, e a Bíblia diz que Ezequias, depois da sua humilhação, ele, a parte B do versículo 2, ele diz, orou ao Senhor. Orou ao Senhor. A oração, ela tem o poder de trazer um conhecimento do mundo sobrenatural de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida daquele crente que ora. A oração tem este poder. Aleluia. Para trazer uma verdadeira revelação. Glória a Deus. Revelação da própria pessoa, de você. E revelação também das tuas necessidades. Porque há coisas que você nem sabe que é necessária para a tua vida, mas quando você começa a orar, Deus começa a lhe abrir o entendimento. E começa a lhe ensinar ao caminho da vitória. Então a oração tem poder para lhe dar conhecimento das coisas espirituais, das coisas sobrenaturais de Deus. Mas a oração também, ela tem o poder de limpar o nosso coração. Salmos, me ajude. Salmos 19, 12 a 14. Salmo de número 19. Veja o que o salmista Davi, ele disse. Quem pode entender os próprios erros? Quem pode? É fácil a gente não só apontar os erros dos outros, mas também entendê-los. Mas os nossos. Aí Davi questiona, quem pode entender os próprios erros? Expulga-me tu dos que me são ocultos. Versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo. Ele estava dizendo, Senhor, se eu sou soberbo,
tira de mim isto. Eu não quero, isso não é coisa de um servo de Deus, a soberba. Para que, se não assenhoreis de mim, então serei sincero, ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Senhor, rocha minha e libertador meu. Nesta oração, irmãos, Davi, ele estava falando, conversando com Deus acerca daquilo que estava no seu homem interior e pedindo a Deus para que o seu coração fosse limpo, fosse puro, fosse santo, e que nele não houvesse soberba, arrogância, prepotência, as palavras dele não fossem espada, porque tem pessoas, irmãos, que não medem as palavras, que ofende, que fere, que entristece, que magoa. Glória a Deus. E por isso muitas pessoas sofrem, adoecem, morrem. Glória a Deus. Outro dia uma irmã profeta, nada contra os profetas de Deus. Outro dia uma irmã profeta chegou para uma irmãzinha ali, perto dela, e disse: você está perdendo tempo na igreja. Você não vai para o céu. E deu a sentença. E eu ia passando ocasionalmente e ouvi quando ressoou: não vai para o céu. Eu disse: será que Deus está aqui? Eu não estou vendo. E ela deu o recado de Deus, disse ela, e partiu. E aquela irmãzinha baixou a cabeça, ficou triste, as lágrimas. E eu fiz que não ouvi, arrodeei. Depois chamei a irmã: pai, show, minha irmã, como é que a irmã está? E eu disse: senta aqui, vamos ler a Bíblia comigo. E recobrei, quer dizer, eu não, a palavra recobrou os ânimos da irmã. Por quê? Porque alguém, se achando mais importante, melhor, disse o que Deus não havia dito. Aleluia. Mas pastor, o Isaías não deu uma profecia tão dura? Sim, mas foi de Deus. Um pai, quando bate num filho, o filho não morre, não adoece, recebe a correção, o pai. Mas se não for pai, a coisa não fica assim, é diferente. Glória a Deus. Então, amados, a oração tem poder para limpar nossos corações, para que ele não seja falso, não seja enganoso, para que ele não seja uma arma de destruição para a vida dos nossos irmãos, nem também para a vida de qualquer. E também a oração, ela tem o poder para guardar os nossos passos, para dar vitória na hora da tentação. O salmista, no Salmo 17, versículo 5, ele diz: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Oração. A oração de alguém que era segundo o coração de Deus
era pedindo ao Senhor que os passos dele fossem dirigidos pelo Senhor. E a oração, ela tem esse poder de dirigir os nossos passos, ou seja, orientar o nosso caminho e dar vitória na hora da tentação. Por quê? Porque todos nós somos tentados. Todos nós. Eu não sei se há alguém aqui que nunca foi tentado ou tentada. Mas a Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Como ele não pode lhe tocar, como ele não pode lhe destruir, ele faz o quê? Lança setas malignas. E essas setas lhe atingem e você é tentado a fazer o que não pode e não deve fazer. Aleluia. Porque o inimigo não tem poder sobre você para ter vitória. Agora ele sim, ele pode lhe tentar. Mas vamos mais. Lucas 22:40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Deixa eu lembrar os irmãos do batismo para o deserto. Quando Jesus estava se batizando, ele experimentou 3 grandes milagres. Como é bom quando o crente está vivendo esses milagres, quando está vivendo aquele avivamento, quando está num culto pentecostal, o fogo descendo. Glória a Deus, como isso é maravilhoso. Imagina Jesus ali e os crentes, novos e velhos, e o céu se abrindo. Que glória! E o Espírito descendo, que maravilha! E o Pai falando: este é o meu Filho amado. E dali, Jesus vai para o templo. E no templo ele lê Isaías 61, sobre o que estava escrito sobre ele, que era o batismo com o Espírito Santo. E ali ele é batizado com o Espírito Santo e sai cheio do poder de Deus, pisando em brasa. Mas ele é levado depois do Jordão, no batismo. 3 grandes milagres. Na saída do templo, depois de batizado com o Espírito Santo, ele é levado para o deserto para ser tentado. Incrível é que a arma que o inimigo usou para tentar derrotar Jesus foi a própria palavra. Tem muita gente usando a palavra para tirar você do caminho, para levar você por outros caminhos. E a Bíblia diz que há caminhos que parecem direito, mas o fim dele é a morte. A Bíblia fala do anticristo. E quando fala do anticristo, diz: e há no meio de vós muitos anticristos, já no meio de vós. E o que é um anticristo no meio de nós? Era alguém que era crente, que estava na igreja, mas as ideias deles eram ideias contrárias à palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Eram pessoas que contrariavam
aos ensinos apostólicos, como hoje. Quantas coisas você tem visto no sentido de ensino, de doutrina, que contraria a verdadeira palavra de Deus? E o pior, quantos absorvem? E o pior, quantos propagam estas heresias, sendo nosso? O que é que está faltando, pastor? Oração. Ezequias, na hora que sobreveio um mal, ele orou. Este mal pode ser da carne, através de doenças. Este mal pode ser na alma, através da sede das tuas emoções. Este mal pode ser no teu espírito, para negar a veracidade das Escrituras e a revelação de Deus. Vivemos numa época difícil, que as pessoas andam atrás de movimentos, que as pessoas desprezam a verdadeira doutrina, pessoas que abraçam as fábulas, as mentiras. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus, porque a pandemia, varreu os shows, outro dia, eu vi em vídeo, isso antes da pandemia, um movimento gospel, de cantores famosos, e tinha lá uma juventude frenética, pulando, gritando, dançando, e um moço forte no meio do jovem assim, com uma irmã em cima do pescoço dele, com meio palmo de saia, e ele carregando em cima do pescoço, e dizendo que Jesus estava ali. Aonde está o temor de Deus na vida dessas pessoas? Um movimento carnal, um movimento de muitos escândalos. Mas a Bíblia diz que Deus não terá o culpado por inocente. Deus há de julgar todas essas coisas. Mas, amados, o que é isso, pastor? É a falta de oração. Mas a oração tem um poder de guardar os seus passos e te levar por um caminho de vitória sobre a tentação. Eu sei que é muito tentador determinadas coisas que o mundo oferece, mas a Bíblia manda que não ame o mundo. Aí a gente não vai para lá, aí o mundo resolve vir para cá, para enganar o crente aqui dentro. E o crente abraça muitas ideias do mundo, dentre as quais uma delas é a extravagância da moda. Eu disse extravagância, porque na moda todos nós andamos, mas eu estou falando da extravagância da moda. Glória a Deus. Aleluia. Na época da calça de boca-sino, todo mundo usava boca-sino, era a moda. Glória a Deus. Mas a extravagância é diferente da moda. Aleluia. O paletó, esse aqui só tem dois cortes.
Glória a Deus. É a moda. Antigamente o paletó não podia ter corte. Era tudo fechado. Se um pastor chegasse com um paletó desse, estava desviado. Podia ser até disciplinado. Era assim. Por causa da moda. Isso aqui seria uma extravagância da moda. Glória. Hoje não. Hoje é a moda. Glória a Deus. Imagina se eu chegar aqui com um sapato cavalo de aço. Uma boca sino assim de 40 centímetros. O cinturão, um cinturão daquele tala larga assim, com uma fivela aqui. Vocês ficariam escandalizados, porque eu estou na extravagância da moda. Mas na época que era moda era normal. Mas, amados irmãos, a oração, ela vai guardar os nossos passos. E a gente vai saber como andar como um verdadeiro cristão. Nós vamos saber como nos comportar como um verdadeiro servo de Deus. Aleluia. A oração também, irmão, ela tem o poder para dar para o crente sabedoria. A Bíblia diz que quem não tem, peça. Glória a Deus. Tiago 1:5. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lançando em rosto. Deus dá quando você orar. Aleluia. Se não orar, não vai receber. Mas a oração é tão poderosa que consegue que o Espírito Santo se manifeste em nossos corações com todo o seu poder para abençoar grandemente as nossas vidas. Glória a Deus. Veja Lucas 11:13. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Glória a Deus. Então, eu estou citando alguns exemplos, alguns segredos da oração. E esse segredo, este rei, Ezequias, lá na velha aliança já conhecia. A oração ainda, irmãos, pode levar à salvação dos outros. 1 João 5,16. Se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àquele que é alvo da sua oração, e ele escapará da morte. Então o que aconteceu? É que o homem estava confinado, decretado para morrer, mas ele conhecia o Deus que ele servia, e ele disse: eu não vou morrer. Eu não vou morrer. E o que é que faz para não morrer? O que é que faz para sair da crise? O que é que faz para vencer num momento como este? Orar. E quando ele orou, ele disse: Senhor, lembra-te, eu quero te pedir que o Senhor se lembre, como eu tenho andado. Como você tem andado diante de Deus? Como um servo do Senhor? Como está o seu coração? Cheio de amor? Ou de rancor? Ou de mágoa? Ou de ódio?
Pense um crente. Um crente que diz, eu não consigo olhar para a cara de fulano. Que coração é esse? É de crente? Você lembra de Jesus? Lá na oração do Getsêmani, quando Judas se aproximou, ele olhou para Judas cheio de amor e disse, amigo, a que viestes? Em outras palavras, você já me vendeu por 30 moedas, mas eu quero te dizer que a minha amizade, o meu amor por você continua de pé. Eu quero dizer que eu te amo. É fácil isso? É não. Mas quem tem o Espírito Santo consegue. Olha para teu irmão e diga, quem tem o Espírito Santo consegue. E quando irmãos, quando ele terminou de orar, a palavra do Senhor veio sobre o profeta Isaías, que já estava saindo do palácio. E Deus disse a Isaías, versículo 5. Isaías, diga a Ezequias que eu ouvi a sua oração. Diga a Ezequias que eu vi as suas lágrimas. Diga a Ezequias que o problema dele está resolvido. Eu vou lhe acrescentar 15 anos de vida. Eu vim te dizer nesta noite que tudo o que você precisa é orar. A oração é uma forma de você ficar mais perto do Pai. A oração é uma forma de você se relacionar melhor com Deus. A oração é mais que uma petição. A oração é uma conversa íntima com Deus. E a palavra vai agora e diz para mim, e diz para você, como disse para Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, vou te acrescentar 15 anos. Deus, Ele ouve. Sabe por que o nosso Deus ouve? Porque não é de prata, nem de bronze, nem de ouro, nem de madeira, nem de gesso. O nosso Deus é vivo, é real, é poderoso. É o que prometeu estar conosco todos os dias e está. Então Ele ouve as tuas orações. O nosso Deus, Ele também, Ele vê. Sabe por que Ele vê? Porque Ele está vivo. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo a morte. Quando as mulheres foram procurá-lo no sepulcro, em cima da pedra estava um anjo sentado. E o anjo olhou para aquelas mulheres e disse, por que vocês estão procurando um vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Aleluia. Ele vê. Aleluia. Ele viu o coração partido daquelas mulheres. Mesmo tendo ouvido a mensagem do anjo, mas elas estavam com a mente confusa, cheias de dúvidas. E o próprio Senhor disse, não, eu vou lá conversar com elas. Parece que eu estou vendo, já disse, eu vou lá conversar. Elas não podem voltar daqui
carregando estas dúvidas. Vou lá conversar com ela. Se aproximou de Maria. E quando Maria olhou, ela pensou que era o hortelão, ou seja, o jardineiro. E ela chorando, irmão, saudade de Jesus. Mas, irmãos, como é bom quando o crente tem saudade de Jesus. E crente que tem saudade de Jesus e que chora, é crente que tem intimidade. Quem não tem intimidade com o Senhor, tanto faz orar como não orar, tanto faz sentir como não sentir. Não, para ele não importa. Ele vem pegar bigu na alegria dos outros. Ele vem para saber o que está acontecendo. Ele vem para saber se é assim mesmo o culto. Ele vem para dar a opinião dele. Não gostei dessa mensagem. Não, irmão, não preguei para você não. Glória a Deus. Não gostei desse hino. Não cantei para você não, meu irmão. Cantei para Jesus. Aleluia. Tomé não estava lá quando o Senhor apareceu naquele domingo. E o Pentecostes foi grande naquela reunião, mas Tomé ficou na porta de casa. Tem crente que é assim, não vem para a igreja, fica na porta de casa. Conversando, como dizia minha avó, aritica. E quando os crentes passaram alegre, glória, aleluia, Jesus é bom. O que foi que aconteceu lá? Disse, Tomé. Sabe quem esteve conosco? Não, foi Jesus. Quem? Não ouvi. Quem foi mesmo que esteve lá? Foi Jesus. Jesus, eu não acredito. Já pensou um crente que não acredita, pastor Hernando? Eu não acredito. Tu não é crente, rapaz. Mas eu não acredito. Ele morreu. Mas ele não prometeu que havia de ressuscitar? Não, mas eu sei lá se vai ressuscitar mesmo. Não, rapaz, não vai não. Já ressuscitou. Apareceu para as mulheres. E agora apareceu para a gente. Diz, não, eu só acredito. Olha que moral do crente. Eu só acredito. Comigo é assim. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito, mesmo vendo, só vou acreditar que, esse dedinho aqui, eu colocar no lugar que ele foi furado. Aí eu acredito. E quando foi no outro domingo, ele foi lá. Mas ele não foi para adorar. Ele não foi para prestar um culto a Deus. Ele foi por curiosidade. Ele foi para saber que história era aquela que eles inventaram. E de repente, irmãos, o trabalho começa. Eu não sei dos 11 quem era que fazia o congregacional, né? Porque normalmente congregacional, quem tem a voz mais ordenada, né? Como o Márcio, como o Hernandes, como o Augusto. Se eu cantar, o povo chora. Aleluia. Então, depois do congregacional foi lido a palavra, e depois, não sei se durante a palavra, não sei se durante a oração, de repente, ele chega, diz, cheguei. E quando ele chega, irmão, ele vai para lá e olha para Tomé e diz, Tomé, olha eu aqui. Olha eu aqui. Cheguei, Tomé. Tomé treme nas bases, irmão. Fica assombrado, fica com medo. Fica como Adão no paraíso depois do pecado. Glória a Deus, que Deus chamou e ele se escondeu. Aí ele diz, olha Tomé, tu és bem-aventurado, porque você me viu e creu. Mas, Tomé, mais bem-aventurados são os irmãos lá do Rio Largo, que nunca me ouviram, nunca me viram, mas creem em mim. Levante a sua mão e adore. Então Ezequias, irmãos, ele teve uma grande vitória, porque mesmo sentenciado à morte pelas circunstâncias, mesmo sentenciado à morte pela profecia, mas ele
fez como Jacó. Aleluia. Jacó se agarrou com o anjo. E o anjo disse: deixe eu ir embora. Ele disse: vai nada. Só sai daqui depois que me abençoar. Ou seja, oração, diga comigo, diga: oração é lutar com Deus. E lute com Deus na oração. Que pode ficar certo que a vitória é sua, porque Deus dá sempre a vitória ao seu povo. Quem ganhou naquela luta entre Jacó e o anjo? Jacó. Claro. Porque Deus deixou. E Deus sempre deixa, abre um espaço para o crente que tem coragem de lutar de joelhos. Lute. Vença este gigante que está se levantando dentro de você. Aleluia. Vença este gigante que está no mundo desafiando a você. Vença esse gigante que quer destruir a sua vida, porque você é eleito de Deus. Amém.